Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez. O Santos continua se preparando aí para o jogo de sábado contra o Ceará no Castelão. Jogo complicado, fora de casa. O único resultado que interessa ao Santos é a vitória, porque perdeu pontos para o Goiás em plena Vila Belmiro, derrota sofrida, e agora tem que recuperar essa pontuação fora, senão começa a ficar bem distante a briga do Santos aí por uma eventual vaga aí na pré-Libertadores, que eu acho que a tendência é abrir duas vagas aí via Campeonato Brasileiro, né? Então, o oitavo colocado, no caso, se classificaria para uma pré-Libertadores, que é um torneio também complicado, porque o time joga contra provavelmente duas equipes antes de entrar na fase de grupos, então é traiçoeiro, mas isso também aumentaria o poder de investimento do Santos e o interesse de jogadores de vestir a camisa do clube caso o time esteja numa Libertadores, por isso é tão importante. O Santos pode ter um final de temporada bom, bom não, né? Instável, porém com um final, digamos que feliz, caso se classifique para a Libertadores, ou pode ter um final de temporada totalmente melancólico, com o time eliminado de todas as competições de mata-mata, quase rebaixado no Campeonato Paulista, eliminado nas oitavas da Copa do Brasil para o Corinthians depois de um placar humilhante de 4-0 fora de casa, eliminado para o Deportivo Táchira em plena Vila Belmiro nas oitavas de final, e um Campeonato Brasileiro que o time nem se classifica para a Libertadores. Então pode ser um final de ano também bizarro, triste aí para o torcedor santista, o que seria mais um ano seguido, né? E é justamente sobre essa crise no Santos, que já fazem anos, que eu queria comentar nesse vídeo, porque o Rueda comentou novamente sobre questão financeira do clube, sobre saúde financeira e sobre poder de investimento, sobre a equipe mudar de patamar. E o Rueda, a gente tem que ser justo, pegou o Santos com mais de 700 milhões de dívidas. Eu nem vou falar da administração Pérez, das antigas administrações de Odílio, porque foram essas que acabaram afundando o Santos lá atrás, né? Então, falar da administração do Rueda para frente. Pega um time com 700 milhões de dívidas, os anos passam, ele não monta um elenco muito competitivo, até porque não tinha como fazer isso, não tinha como trazer excelentes jogadores. Ele faz o que dá. No primeiro ano de gestão, ele já consegue levar o time ali para uma final de Libertadores contra o Palmeiras, acaba sendo vice-campeão, que acaba frustrando muitos torcedores, mas o Santos chegou além do esperado. Em 2021, 2022, ele teve mais resultados ruins dentro de campo, então isso acabou pressionando bastante aí a sua administração como presidente, mas a gente tem que separar o lado esportivo do lado financeiro. Do lado financeiro, ele pega o Santos com 700 milhões de dívidas e atualmente ele falou que o clube está girando ali em torno de 270, 250 milhões de dívidas, então ele reduziu drasticamente as dívidas do clube. Ele disse que as dívidas de curto prazo, que são as que têm que ser pagas aí, por exemplo, até o final do ano, um exemplo, são 130 milhões. Então, Santos tem 130 milhões de dívidas a curto prazo, que são dívidas que tem que pagar aí para não ter nenhum problema judicial. Então, do lado financeiro, se a gente for avaliar só o lado financeiro, é uma ótima administração. A gente só tem preocupação quando o Rueda sair, porque ele não acredita em reeleição, então ele vai ter que deixar um sucessor ali. A nossa preocupação para o lado financeiro é se isso vai ter sequência com um novo presidente, porque ele não vai tentar a reeleição, pelo menos até o momento disse que não. Então a gente tem que ficar naquela preocupação de quem vai entrar, se vai ser uma pessoa honesta que pensa nas contas do clube. Muita gente brinca que o Rueda é pagador de boleto, que só pensa em pagar a conta, mas nesse lado ele aliviou bastante o Santos. Porém, no lado esportivo, eu acho que deixou a desejar bastante ali, principalmente nas pessoas que escolheu para gerir o futebol, né? Ele tinha que ter cercado de pessoas de um scout melhor para avaliar jogadores, para fazer contratações, porque várias que foram feitas não deram certo, inclusive jogadores que já saíram do Santos. E isso acaba também dando um prejuízo financeiro, pagar salário para jogador que não joga, depois vários também às vezes entram na justiça contra o clube. Então eu acho que na parte esportiva ele podia ter se cercado de pessoas mais capacitadas em avaliar jogadores, né? Mas a gente entra agora numa questão de 2023, 2022 está acabando, e 2023 o Rueda prometeu, ele já deu entrevistas falando disso, agora ressaltou novamente um poder maior para contratar jogadores. Quando ele fala de investimento maior no clube, de reforçar o elenco, são contratações de jogadores com mais nome, ou com mais futebol, ou com capacidade financeira de ir lá e pagar
para os jogadores vestirem a camisa do Santos, né? Ele disse isso e eu achei importante que ele ressaltou que era independente do Santos se classificar para a Libertadores ou não, mas eu sei que isso faz muita diferença porque o que eles oferecem para um jogador é diferente caso o time não esteja numa competição internacional e caso esteja. Então, numa Libertadores, o Santos vai ter um orçamento maior porque vai receber mais premiação por estar nesse torneio ou não. Então, eu sei que se o Santos for para a Libertadores, é um ponto a mais para o jogador querer vestir a camisa do Santos e para fazer contratações. Então, o Rueda novamente promete que o Santos vai mudar de patamar em 2023, porque se equilibrou, está trazendo jogadores aos poucos, o Soteldo mesmo voltou que ninguém esperava, o Santos provavelmente vai achar um jeito de pagar o Soteldo para que ele fique em definitivo e aos poucos o Santos vai se reforçando em algumas posições, vai trazendo jogadores, é claro que outros já precisam de uma renovação, outros precisam sair, não tem como alguns jogadores vestirem mais a camisa do Santos, já deu o período deles, eu acho que aos poucos o Santos com potencial de investir, vai fazendo trocas adequadas no elenco aí, vai ter um time competitivo para 2023. Eu acho que, sinceramente, essa fase ruim do Santos tem período para acabar, né? Já são 2 anos aí que o clube investe pouco, traz jogadores na medida do possível, sempre por empréstimo, sempre de graça, só pagando salário, e agora está na hora de dar um passo à frente e fazer com que o Santos dispute competições com outras equipes. Eu digo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, eu acho que o poder de investimento é muito acima do Santos, não tem como ainda o Santos disputar. Mas equipes como o Atlético Paranaense, que tem uma saúde financeira boa, tem um time equilibrado e consegue chegar em finais de competições, agora o caso da Libertadores, o Santos tem o poder, o Santos tem como se aproximar dessas equipes e começar a voltar a figurar entre os primeiros aí do país, chegando em finais. Então tomara que isso aconteça no ano de 2023 e chega de sofrimento aí para o torcedor santista, né? Então, Rueda prometeu, vamos esperar que isso aconteça de fato. É claro que o Santos também pense no lado financeiro e consiga reduzir, até zerar essa dívida aí a curto prazo e a longo prazo também, que é um pouco maior. Beleza? É isso, galera. Saindo qualquer informação do Santos, volto aqui para comentar com vocês. E é lógico que antes, em breve, vou fazer um vídeo também comentando aí sobre a provável escalação do Santos para o jogo contra o Ceará, que é o jogo de suma importância aí para o Santos no final de semana, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Deixa aí seus comentários sobre o lado financeiro do Santos, sobre quem o Santos poderia trazer para reforçar a equipe, se o Rueda faz certo, se o Rueda fez certo em primeiro cuidar das contas para depois investir no lado financeiro, se você aprova a gestão dele. É isso, valeu e até o próximo vídeo.